Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Desde o primeiro momento que o Governo e esta maioria se propuseram cumprir os compromissos do Estado e fazer o ajustamento que é necessário. Como se propuseram a reformar estruturalmente os sistemas públicos e a reformar estruturalmente o Estado. E também desde o primeiro momento se propuseram fazê-lo com sensibilidade social e seguindo um princípio de equidade social na austeridade. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, sempre foi prioritário para o Governo e para esta maioria conjugar estes desígnios com a criação de um crescimento económico sólido, consistente e duradouro. Crescimento esse que gera riqueza e que gera emprego. Senhores deputados, há quem diga que o ajustamento financeiro é muito exigente, mas ninguém diz que não é necessário. Há quem diga que as reformas estruturais são ambiciosas. Alguns dizem mesmo que são ideológicas, mas ninguém diz que não são necessárias. Há quem diga que o equilíbrio social é difícil, mas ninguém diz que não é necessário um programa de emergência social e uma repartição equitativa dos sacrifícios. E depois, Sr. Primeiro-Ministro, há quem diga que o Governo menospreza o crescimento económico, mas a verdade é que o Governo tem uma estratégia de promoção desse crescimento. O curioso é que os tais que dizem que o Governo menospreza esse crescimento, vão de certo dizê-lo já a seguir, são depois os mesmos que desvalorizam as medidas e as decisões que vão sendo tomadas. Foi assim com a reprogramação do CREN, que só na alteração das percentagens de comparticipação equivale a uma poupança nacional de cerca de 3 mil milhões de euros e que direciona o programa para a promoção do emprego e para a inovação. Foi assim também com a reforma do capital de risco. Para a oposição e para o Partido Socialista em particular, é sempre pouco, é sempre algo de impacto reduzido. Foi assim também com a moratória no PME Invest ou com o programa Jéssica no domínio da regeneração e da reabilitação urbana. E foi assim também com algumas reformas que se estão a empreender no setor da justiça e que têm impacto na competitividade e na revitalização das empresas. Desde o Código de Insolvência à Lei da Concorrência ou à Lei da Arbitragem. Como disse, para o Partido Socialista, ou não há medidas, ou as que há têm pouco significado. Mas a verdade é que tudo isto estava por fazer. E se é assim tão pouco, então o Partido Socialista nem esse pouco soube fazer quando estava a governar. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, há uma matéria sobre a qual é importante atuar e é decisivo ter estratégia e ter sucesso. O fomento da internacionalização da nossa economia. É sobre esta estratégia do Governo, para este desígnio, para este objetivo, que gostava, Sr. Primeiro-Ministro, de lhe colocar algumas questões. A primeira tem a ver com a alienação da participação do Estado na EDP. Bem sabemos que é um investimento e um capital estrangeiro que é arrecadado pelo nosso país. Mas a questão é de saber se, da entrada desta empresa chinesa na EDP, se podem ou não retirar novas oportunidades na internacionalização e na projeção da nossa economia noutros mercados e com outros resultados. Julgo ser uma questão importante podermos também aferir este processo à luz deste objetivo. A segunda questão, Sr. Primeiro-Ministro, que é também uma questão fundamental, uma questão fulcral na nossa economia, é a questão do financiamento das empresas. Há, Sr. Primeiro-Ministro, muitos exemplos de empresas que são competitivas, que produzem, que têm mercado e que exportam, mas que não conseguem financiar-se para poder adquirir, por exemplo, matérias-primas ou para poder aceder a seguros de crédito, para poder assegurar as suas encomendas. Ou seja, são empresas que são competitivas, que têm, na realidade, a possibilidade de realizar negócio,
mas que têm alguns bloqueios que têm que ultrapassar. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo anunciou há poucos dias uma nova linha PME Crescimento e eu pergunto-lhe, em especial, qual é o relevo que esta medida e esta nova linha têm também no fomento das nossas exportações e na internacionalização, portanto, da nossa economia. Sr. Primeiro-Ministro, há uma outra questão que julgo que também é importante hoje aqui colocar-lhe e que tem a ver com a necessidade que temos de fazer um primeiro balanço da forma como o novo sistema, o novo modelo de diplomacia económica está a ser implementado como instrumento prioritário que também é, na internacionalização da nossa economia. Julgo, Sr. Primeiro-Ministro, que estas questões são muito relevantes, não só para demonstrar que todos aqueles objetivos que enunciei no início, que nos movem no nosso trabalho e na sua governação, como cumprir o orçamento, equilibrar as contas públicas, ter sensibilidade social, mas conjugar tudo isto com o crescimento da economia, com o crescimento sólido da economia, julgo, Sr. Primeiro-Ministro, que estas sim são assuntos e matérias da máxima importância que é necessário hoje aqui aflorar. Quero dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que nós, nesta bancada, continuaremos firmes nos objetivos e sérios nos procedimentos para podermos levar por diante as reformas e as transformações do nosso país. Por isso quero dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, mais do que desejar, julgo que temos todas as condições para construir um bom ano para Portugal e um bom ano para os portugueses.